Olá, cá estou eu de volta. Já estava com saudades de aparecer por aqui. Hoje decidi voltar às transmissões em direto. Tenho-me colocado algumas dúvidas, algumas sugestões. Olá, Filipe Simão, muito boa noite. Vou só partilhar a transmissão. Quem quiser também faça favor de partilhar. Hoje vou falar, porque é uma questão que me tem colocado, que tem a ver com, estou a começar negócio, para onde é que eu devo começar, para onde devo ir, algumas dúvidas que me têm colocado nessa área. E por isso hoje decidi falar sobre isso, que me parece um tema bastante interessante. Não sei, Simão, se tens alguma sugestão de conteúdo para o futuro, se queres partilhar com a gente. Não se esqueçam então também de partilhar esta transmissão, se entenderem que o conteúdo pode ser interessante para a vossa rede de contactos. Também agradeço que deixem ficar algum comentário, alguma sugestão de conteúdo, porque é sempre bom ter esse feedback para preparar transmissões, vídeos ou outros conteúdos até, porque agora também já estou a fazer bastantes vídeos tutoriais de utilização de ferramentas, alguns truques, algumas dicas que vos podem ser interessantes. Quem for entrando, se quiser dar um olá, dizer de onde é que está a falar, também está à vontade. Hoje, então, eu vou falar de quando estamos a negócio e apesar de é um pouco mais orientada para quem está a começar, também pode ser um tema interessante ou um conteúdo interessante para quem já tem o seu próprio negócio, porque é uma coisa que às vezes não corre muito bem, não está muito bem acautelada e podemos sempre fazer algo por isso. E então, uma das primeiras coisas que eu recomendo quando estamos a começar negócio, quando estamos a pensar abrir uma empresa, quando já estamos já ali naquela fase que arrancamos, é definir aquilo que se chama buyer persona. É um tema assim, um bocado estranho, um nome um bocado estranho, mas não deixa de ser uma figura semi-imaginária daquele que é o vosso cliente ideal. Porquê? Porque a partir do momento que vocês tiverem definido para quem estão a trabalhar, quem vai ser a pessoa que vos vai comprar, vai ser muito mais fácil vocês começarem a orientar o vosso trabalho, ok? Porque se nós não estamos a trabalhar, não sabemos para quem estamos a trabalhar, quem são as pessoas para quem nós vamos vender, quem são as pessoas que vão comprar e usar o nosso produto, nós não vamos saber muito bem o que é que vamos fazer a todos os níveis, quer em termos daquilo do produto que vamos fazer ou do serviço que vamos prestar, como é que o vamos divulgar, onde é que o vamos vender, a que preço o vamos vender, etc, etc, etc. Daí é muito importante, é fundamental nós percebermos quem é a pessoa para quem vamos trabalhar, ok? A primeira coisa que eu recomendo que façam, há aqui esta estratégia ou este sistema já se usava antigamente em termos de segmentação de mercado. Hoje estamos um pouco, estreitecemos um pouco a coisa, assim, e falaremos uma pessoa mesmo, em vez de um grupo de pessoas, pensar mesmo numa pessoa, porque aí é mais fácil, se calhar até, pensar naquilo que vamos dizer e naquilo que vamos fazer. Uma das primeiras coisas, dos critérios, de certa forma, que vocês podem pensar como é que vão começar a definir, a escrever, a fazer o retrato robô das características dessa pessoa, tem a ver com os comportamentos. E quando falo em comportamentos, podemos pensar em situações de várias ordens. Por exemplo, quais são os comportamentos de compra dessa pessoa? Isto é muito importante. Eu no futuro, isto é uma série de vídeos, ainda estou a pensar fazer aí uns 3 ou 4, em que vou abordar esta questão, ou a questão dos conteúdos também, a questão do funil de vendas e outras questões que possam ter interesse. Não defini muito bem, mas a partir deste vai ser por episódios. Hoje vou-me focar mais no buyer persona. E então é importante nós percebermos, em termos de comportamentos, por exemplo, onde é que o nosso cliente vai buscar a informação
para fazer as suas compras. Porquê? Porque nós, um dos objetivos é criar conteúdos que o possam orientar a comprar-nos a nós. Se nós não sabemos onde é que ele vai consultar essa informação, nós vamos ter muita dificuldade em perceber onde é que nós vamos aparecer para ele comprar para ele ter contacto com os nossos produtos, ok? Se nós não sabemos que ele usa o Facebook, se ele vai ao Fórum A, ao Fórum B, ao Fórum C, se usa o Twitter, se usa o Instagram, se, por exemplo, vai a um determinado espaço, passa numa autoestrada que tem um outdoor. Se nós não temos este tipo de consciência, vai ser muito difícil. Se nós não sabemos como é que ele faz esse tipo de pesquisa de informação, vamos ter alguma dificuldade em saber onde é que vamos aparecer, ok? E por outro, mas eu vou falar nisto mais à frente. Outra coisa que também é importante tem a ver com que utilidade é que ele usa o produto que nós estamos que nós produzimos ou o serviço que nós fornecemos. Porquê? Porque imaginem, nós podemos ter precisamente o mesmo produto que duas pessoas diferentes usam com finalidades diferentes. Isto é importante porque, por exemplo, na comunicação, nós temos que, para estes dois tipos de pessoas diferentes, nós temos que criar uma comunicação diferente, dando destaque àquelas funcionalidades, àquelas características, àqueles benefícios. Atenção, devemos falar mais em benefícios do que em características, porque ninguém compra o martelo de aço, compra um martelo que dura muito tempo e que se pode dar pancadas à vontade. Ou seja, nós temos que perceber que as pessoas compram os produtos pelo resultado que eles trazem, não pelas características que eles têm. E então, é muito importante nós sabermos para que é que as pessoas usam um determinado produto, até para podermos criar um produto melhor para essas pessoas. Nós sabemos que as pessoas, por exemplo, querem que o produto seja usando um martelo. Se nós pensarmos que as pessoas querem um martelo leve para trabalhar, nós temos que pensar que temos que produzir um martelo com um determinado de alumínio, por exemplo. Se querem um martelo que dure muito tempo, temos que pensar que querem um martelo de aço, ou se querem um martelo que poupe nas pancadas. Ou seja, também é importante este tipo de coisas. Mas, como eu falei há pouco, imaginem que nós temos um produto. Eu costumo dar o exemplo da máquina fotográfica porque me parece um exemplo feliz. Se nós temos o mesmo tipo de produto, mas quem utiliza, e estamos a falar mais uma vez na questão do comportamento, usa-o tem necessidades diferentes, chamemos-lhe assim, em relação ao produto, nós temos que perceber que mesmo estando a falar do mesmo produto, temos que dar ênfase a benefícios diferentes, a potencialidades diferentes, a funcionalidades diferentes que esse produto tem. Ou seja, imaginem que temos, eu dou sempre este exemplo, até começar a inventar outro. Se temos dois fotógrafos e um fotografa corridas de Fórmula 1 e fotógrafos profissionais de topo, e outro fotografa casamentos. Certamente que o fotógrafo de casamentos, eu não sou grande entendido em fotografia, mas pode ser que o fotógrafo de casamentos precise mais da questão da cor, da luz. Se calhar a luz é importante para todos, mas aquilo que ele precisa de uma máquina é diferente do fotógrafo que tira fotografias em Fórmula 1, porque aquilo que é mesmo importante é segurar o movimento de frações de segundo e que um carro que vai a 300 km/h apareça parado. E note-se e se veja bem o carro e seja perceptível. Por isso já estão a ver que às vezes o nível do profissional é exatamente o mesmo, mas estamos a falar, e até a máquina fotográfica pode ser a mesma, mas nós temos que, para um fotógrafo, temos que falar que este faz isto e aquilo, aquilo outro, e para outra funcionalidade que ele valorize. Daí também ser muito importante, do ponto de vista do comportamento, perceber qual é a necessidade, qual é o comportamento que o consumidor ou o cliente tem face ao produto. É muito importante saber para que é que ele usa a máquina fotográfica, ok? Neste caso, o produto em questão, ok? Depois também é muito importante sabermos quais são os gostos dessas pessoas, as paixões, porque aí nós podemos criar aqui, contar uma história mais apelativa à pessoa, por um lado, dar-lhe ali alguns toques, e isto é importante quando nós estamos a trabalhar, sobretudo no marketing,
há duas coisas que nós devemos pensar sempre. Uma é criar pontos, referências que a pessoa identifique, e outra também pode ser os termos de comparação. Porque, por exemplo, se nós dissermos que o produto A, o produto B é o Cristiano Ronaldo ou o Messi daquela área, a pessoa cria ali uma identidade, cria ali um ponto de referência, um ponto de comparação, e já dá para perceber que o produto à partida é bom. Ou então, se por exemplo estivermos a falar dos pneus, se nós dissermos estes pneus são os pneus que o Schumacher, ou a mesma marca de pneus que o Schumacher usava, estamos aí a fazer uma ligação. Ok, se o Schumacher usava, a partida é porque são bons. Este tipo de ligações, este tipo de pontos é importante. Assim como, imaginem, fazer a ligação a personagens fictícias, desde que sejam identificadas ou conotadas com o nosso público-alvo. É sempre importante termos este tipo de referências, até, por exemplo, não é por acaso que muitas vezes nós vemos aqueles youtubers a fazer promoção a determinado tipo de artigos. Porquê? Porque o público desses youtubers é exatamente o público que as pessoas que têm esses produtos querem chegar. Daí, mais uma vez, é importante nós percebermos quem são, que gostos têm essas pessoas, que paixões têm e essas referências. E depois há outra questão, que é, quando estamos a trabalhar publicidade, sobretudo no Facebook, este tipo de critérios, os comportamentos, os gostos, de interesse e tudo mais, aparecem-nos. Daí, se nós temos uma plena consciência que determinada pessoa, aquela pessoa que nós ficcionamos como sendo o nosso cliente tipo, tem este determinado tipo de interesse, tem este determinado tipo de comportamentos, é possível nós, de certa forma, identificarmos esses interesses e marcarmos essas pessoas como possivelmente interessadas naquilo que nós, ou possivelmente interessadas naquilo que nós temos para vender, ok? Deve ser muito importante também falarmos nestas questões de paixões, gostos, interesses, etc. Porque além de nos poder ajudar a criar uma história em volta do produto, e mesmo o próprio produto permite dar-lhe ali qualquer coisa que seja mais fácil de identificar e de puxar o interesse do cliente, também podemos, em termos de publicidade, trabalhar isto muito bem, tendo em conta o facto de nós sabermos que interesses têm os nossos clientes. Estes são aqueles interesses mais, digamos assim, mais modernos. Depois há sempre, aliás, critérios. Depois há aqueles critérios mais, que já vêm mais do antigamente, mas que não deixam de ser uns critérios plausíveis de ser equacionados quando estamos a pensar o nosso buyer persona. É evidente que tem a ver com o rendimento. Nós temos que perceber que se estamos a pensar numa pessoa que tem um determinado tipo de rendimento, possivelmente, apesar que isto não é linear, porque nós sabemos perfeitamente que hoje em dia nós não disponibilizamos, ou não nos disponibilizamos para fazer um determinado tipo de compra, tendo em conta o custo que isso acarreta para nós, necessariamente em função do nosso rendimento mensal, ou do nosso rendimento anual, ou do nosso o rendimento anual do nosso agregado familiar. Há aqui nuance, e também às vezes é preciso perceber que uma pessoa pode estar, por exemplo, recusa-se a comprar um determinado produto porque ele aumentou 1 cêntimo, mas não se importa de pagar mais 10, 20, 30, 40 euros ou 50, ou seja o que for, dependendo dos casos, por um outro determinado produto. Ou seja, temos que ter consciência que antigamente era mais assim, hoje em dia não é tão linear a disponibilidade para comprar um determinado produto em função do preço. Mas isto também é um trabalho que nós temos que saber fazer e que fazer, como é evidente, ou seja, perceber se aquele produto é visto como um produto, isto tem mais a ver com economia, eu já dei isto em economia, mas já lá vai há algum tempo, e nós temos que perceber que, por exemplo, há pessoas que são sensíveis ao preço, e em determinados produtos, e noutros não, que não são sensíveis ao preço, que pagam o que tiverem que pagar, seja pelo que for. Daí ser importante nós percebermos que há este tipo de pessoas. Eu vou dar um exemplo de alguém que morava comigo, e curiosamente
nos meus tempos de estudante e tinha fazia esta coisa que é uma história que para mim é deliciosa, que eu conto sempre, que era, ele na altura não comprava azeite, comprava óleo. Porquê? Porque o azeite custava, julgo eu, 500 ou 600 escudos. Para quem não souber, vai a um conversor de moedas e vê mais ou menos quanto é que será à volta de 2,5€, 3 euros, e a garrafa de óleo acho que custava à volta de 100, ou seja, 50 cêntimos a 200 escudos, 1 euro. E então ele comprava óleo em vez de azeite porque o óleo era mais barato. No entanto, ele era capaz de ir para uma discoteca e gastar numa noite 5 contos ou 25 euros na moeda de hoje. Daí nós percebemos que isto do rendimento mensal e da disponibilidade para comprar e das classes sociais é algo que hoje em dia não é muito linear, e nós temos que ter isto em consideração. Daí ser importante perceber como é que as coisas funcionam em relação ao nosso buyer persona, ok? Outra coisa que também é importante tem a ver com o grau académico. Podemos pensar que, por exemplo, do ponto de vista dos conteúdos que criamos, informativos, podemos estar a falar de situações diferentes tendo em conta o nível académico dessas pessoas, e também é uma coisa que nós temos que pensar, perdão, como é que nós vamos chegar a essas pessoas também. Por exemplo, imaginem que estamos a falar de um produto que é para médicos, nós temos que perceber que se calhar uma publicidade do Facebook do nosso produto não vai ter grande efeito, assim como para outra área qualquer. Nós temos que perceber se é um medicamento, nós temos que trabalhá-lo, não temos que pensar, por exemplo, que apesar de há uma pessoa que o compra, nós temos, se calhar, também que fazer chegar a informação ao prescritor. E isso também é uma coisa que eu vou falar. Outra coisa que é importante é o estado civil. Nós temos que pensar que, por exemplo, o consumo de uma pessoa casada e de uma pessoa solteira em determinadas áreas é completamente diferente. Os hábitos de uma pessoa solteira e uma pessoa casada podem ser bastante diferentes, e nós também temos que pensar nestas coisas, ok? É muito importante termos isto em consideração. Depois, eu também coloquei aqui a localização, ou não ser um fator importante. Daí também isso depende de vocês e do vosso negócio, perceber até que ponto a localização onde está o vosso negócio ou o vosso cliente é importante para vocês. Perdão. Porque, por exemplo, pode ser importante se estivermos a falar de alguém que está num país, e podemos estar a falar em questões culturais, podemos estar a falar com questões fiscais, podemos estar a falar de questões legais, mas não deixa de ser importante este tipo de exercício, de perceber, tendo em conta a localização, que fatores é que eu tenho que ter em consideração em relação aos meus clientes. Isto também é extremamente importante. Outra coisa que é importante, e eu há pouco já comecei a falar nisto, tem a ver com a decisão de compra. Ou seja, quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de decisão e que papel é que tem cada uma delas. Imaginem que querem comprar um carro e têm uma família. Nós temos que pensar que, à partida, toda a gente, ou quase toda a gente, tem alguma influência neste processo. Daí, nós temos que pensar que temos que trabalhar para toda a gente, porque imaginem, vamos fazer aqui um exercício. O marido até gosta de um determinado tipo de carro, mas a esposa gosta mais de outro tipo de carro, porque não houve, se calhar, esta preocupação em fazer o trabalho bem feito, e se há este conflito, as pessoas, se calhar, não vão comprar aquele carro. Daí é muito importante, e às vezes pela experiência que nós temos, perceber quem é que efetivamente manda na decisão. É evidente, isto também fica aqui a salvaguarda, que há exceções, mas nós temos de trabalhar para aquela massa maior, em termos de quantidade, para aquele conjunto maior de pessoas que vão ser os nossos clientes, porque senão vamos andar aqui perdidos, porque nós vamos pensar, mas eu conheço 100 pessoas, enquadram-se no perfil que eu quero, mas eu conheço um
contra 100, se calhar o peso não justifica. Daí também ser muito importante fazer este tipo de exercício, ok? Então, vejam, imaginam qual é o vosso produto, imaginam quem são as pessoas que vão decidir sobre isto. Porque imaginem, às vezes é o pai que faz a decisão da compra, ou paga, mas é para o filho, e é o filho que vai decidir, por exemplo, primeiro o carro. Até pode ser o filho que vai decidir que carro é, que vai procurar informação, mas tem o pai que ter alguma segurança que efetivamente aquele carro é o mais acertado para o filho. Daí nós temos que perceber como é que vamos trabalhar isto, ok? E agora devem estar vocês a perguntar, mas como é que eu vou procurar esta informação? Ora bem, como eu já disse, uma das possibilidades é vocês fazerem o vosso próprio retrato robô, que às vezes podem se identificar, e às vezes nós começamos um negócio porque sentimos que é uma carência que um determinado mercado tem e pode ser uma possibilidade. Depois, nós podemos, junto dos nossos amigos, ver quem são aqueles que possivelmente são nossos clientes. E então, a partir daí, começar a ver se é possível criar padrões e vermos se há ali pontos em comum entre eles e que nos possam ajudar a definir a fazer este retrato robô, de certa forma. Depois, outra coisa que podemos fazer, aqui já é um trabalho assim um pouco mais de espionagem, assim, malandra, que é, vamos, por exemplo, às páginas do Facebook dos nossos concorrentes e vamos começar, por exemplo, a perceber quem são aquelas pessoas que intervêm mais, porque a partir desse intervêm mais e se fazem, por exemplo, comentários concretos em relação ao produto A, ao produto B, ao produto C e mostram interesse, porque a partir dessas pessoas já são clientes deles e então podem, se vocês, por um lado, isto é importante também, se vocês começarem a ver que tipo de perguntas é que as pessoas colocam, tipos de dúvidas, até que tipo de reclamações. Por exemplo, uma pessoa, se vocês veem que num concorrente vosso a mesma reclamação aparece várias vezes, pode-se estar ali a abrir o espaço para vocês criarem precisamente um produto ou um serviço que faça face a essa reclamação ou essa carência que o vosso concorrente ainda não resolveu. Isto é uma coisa que vocês podem fazer. E depois também podem entrar, se for possível, entrar nos perfis destas pessoas e começar a ver, de certa forma, o que é que elas fazem, ok? Há outras formas um pouco mais sofisticadas. Eu, em breve, farei um tutorial para explicar como é que vocês, por exemplo, através da vossa página de Facebook, mas isto só se tiverem mais de 1000 seguidores, vocês já podem começar a perceber que páginas é que os vossos seguidores seguem, de onde é que são. Estas informações todas, muitas delas vêm lá e já podem ser excelentes para vos ajudar. Outra coisa que vocês podem fazer é nos sites da concorrência, nos sites, por exemplo, um site muito bom para quase tudo é o Amazon. Porquê? Porque tem lá as opiniões dos clientes. E como eles vendem de quase tudo, vocês podem perceber em função disso quase tudo em relação aos mais diversos produtos. Se os produtos são bons, o que é que as pessoas valorizam, o que é que as pessoas gostam, de onde é que podem ter aqui um monte de informação. E parece-me que numa fase mais primária, inicial, esta informação já pode ser muito interessante, e até porque nesta altura vocês estarão muito ocupados a desenvolver produtos e etc. E não podem entrar em grandes sofisticações e por outro lado também não podem investir tanto. Daí parece-me que só este tipo de estratégia, procurar nas páginas sociais dos vossos concorrentes, nos sites, em sites que tenham opiniões. E, por exemplo, imaginem se vocês estão na área da restauração, da hotelaria, tem o TripAdvisor e o Booking, por exemplo, onde podem ir buscar este tipo de informação, ainda tanto melhor, mas podem começar a definir este tipo de quem são os vossos clientes. Isto é muito importante para saber efetivamente para quem vão trabalhar e definirem claramente isto, para vos dar uma linha orientadora muito maior para o que vão fazer. Tendo isto feito, o trabalho fica muito mais facilitado. Eu não estou a dizer que vai, porque vai ser sempre difícil, vai sempre ser
trabalho, e dá sempre trabalho, como é evidente, mas se tiverem alguém como referência, já sabem que o vosso cliente à partida vai ser aquilo, é evidente que podem ter mais do que um cliente definido, depende muito daquilo que fazem, da quantidade de produtos que fazem, da quantidade de serviços que têm, isto é muito relativo. Agora, se vocês para cada produto, ou para cada nível de produto e serviço, definirem o vosso buyer persona, ou os vossos buyer personas, vai ser muito mais fácil de trabalhar, ok? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado, agradeço imenso o tempo que despenderam para me ouvir, fico então à espera dos vossos comentários, sugestões, se tiverem alguma sugestão de algum conteúdo que gostassem que eu abordasse, estejam à vontade para o fazer. Não se esqueçam de subscrever, julgo que andará por aqui o botãozinho para subscrever as transmissões em direto, para sempre que eu entrar em direto poderem assistir. Se entenderem, partilhem. Se houver alguém que vocês conheçam que possa ter interesse nesta transmissão, por favor, identifiquem nos comentários para poderem ver, ok? Então, agradeço mais uma vez, desejo-vos uma excelente noite e até breve.